Neemias, capítulo 7. Agora as muralhas estavam todas reconstruídas e os seus portões colocados em seus lugares. Foi marcado o trabalho dos guardas do templo, dos cantores e dos levitas. Para governar a cidade de Jerusalém, eu coloquei 2 homens, o meu irmão Hanani e Hananias, o oficial, que era comandante da fortaleza. Hananias era um homem fiel e temia a Deus, o Senhor, mais do que qualquer um outro. Eu disse aos 2 que só mandassem abrir os portões de Jerusalém quando o sol começasse a esquentar e que mandassem fechar e trancar os portões antes que os guardas deixassem o serviço na hora do pôr do sol. Também mandei que escolhessem guardas no meio do povo que morava em Jerusalém. Alguns deles deviam ficar de guarda em certos lugares e outros deviam tomar conta da área em frente de suas próprias casas. A cidade de Jerusalém era grande, mas não tinha muitos moradores e eram pouco as casas que já haviam sido reconstruídas. Deus colocou em meu coração a ideia de reunir todo o povo e todos os seus líderes e as autoridades para verificar os registros de suas famílias. Eu achei o livro de registro do primeiro grupo que havia voltado da Babilônia, e são essas as informações que havia no livro. Entre os israelitas que o rei Nabucodonosor da Babilônia tinha levado como prisioneiros, havia muitos que eram da província de Judá, e esses voltaram para Jerusalém e Judá, cada um para sua própria cidade. Os seus líderes eram Zorobabel, Josué, Neemias, Azarias, Raamias, Naamani, Mordecai, Bilsan, Misperete, Bigvai, Neo e Bana. Esta é a lista do grupo de famílias do povo de Israel que voltaram da Babilônia, sendo indicado o nome dos chefes e o número de pessoas de cada grupo. Paharox, 2172, Cefatias, 372, Pará, 652, Paet-Moabe, descendente de Gesor e de Moabe, 2818, Elon, 1254, Zarto, 845, Zacai, 760, Binui, 648, Debai, 628, Asgad, 2322, Adonica, 667, Bigvai, 2067, Adin, 655, Ater, que também era chamado de Ezequias, 98, Hassum, 328, Desai, 328, Harif, 112, Gibeão, 95. Também voltaram as pessoas cujos seus antepassados haviam morado nas seguintes cidades: Belém e Etofa, 188, Anatote, 128, Bet-Osmabete, 42, Kiriat-Jearim, Sefiram e Beerot, 743, Ramá e Geba, 621, Miquimas, 122, Betel e Ai, 123, a outra Nebo, 52, a outra Elon, 1254, Harim, 320, Jericó, 345, Lod, Adid e Ono, 721,
Sená, 3.930. E esta é a lista dos grupos de famílias de sacerdotes que voltaram do cativeiro. Gedaías, descendente de Jesor, 973. Iner, 1052. Passor, 1247. Harim, 1017. Grupo de levitas que voltaram do cativeiro. Jesor e Cadmiel, descendentes de Odavias, 74. Músicos do templo, descendentes de Asaf, 148. Guardas do templo, descendentes de Salum, Ater, Talmo, Acub, Hatita e Sobai, 138. Grupos de famílias de servidores do templo que voltaram do cativeiro. Zia, Razufa, Tabaote, Queros, Sia, Padom, Lebana, Hagaba, Salmai, Hadan, Gidel, Gar, Rearias, Rezem, Nicoda, Gazan, Uza, Passeia, Bezai, Neune, Nefise, Bakbuque, Akufa, Raro, Basmite, Meida, Harsa, Barcos, Cisera, Tama, Nisias e Ratifa. Grupos de famílias dos servidores de Salomão que voltaram do cativeiro. Sodai, Soferete, Perida, Jaalan, Darcon, Gidel, Cefatias, Hart, Rocrete, Hazarbai e Amon. Foi de 392 o número total dos descendentes dos servidores do templo e dos servidores de Salomão que voltaram do cativeiro. Haviam 642 que pertenciam ao grupo de famílias de Belaías, Tobias e Necoda, que voltaram das cidades de Telmela, Telharsa, Querube, Adom e Iner, mas eles não puderam provar que eram descendentes de israelitas. Os seguintes grupos de famílias de sacerdotes não puderam encontrar registros para provarem de quem eram descendentes: Obaías, Acos e Barzilai. O antepassado do grupo de famílias de sacerdotes de Barzilai havia casado com uma mulher do grupo de famílias de Barzilai, da cidade de Gileade, e havia tomado o nome do grupo do seu sogro. E como eles não tinham meios de provar quem eram os seus antepassados, eles não foram aceitos como sacerdotes. O governador judeu disse que eles não poderiam comer da comida oferecida a Deus, o Senhor, até que houvesse um sacerdote e pudesse decidir a questão por meio do Purim e do Tumim. O número total dos judeus que voltaram foi de 42.360. Seus escravos e escravas, 7.337. Cantores e cantoras, 245. Cavalos, 736. Mulas, 245. Camelos, 435. Jumentos, 6. 1.720. Muitas pessoas deram dinheiro para ajudar a pagar a reconstrução do templo. O governador deu 8,4 kg de ouro, 50 vasilhas para o culto e 530 mantos sacerdotais. Os chefes dos grupos de famílias deram 168 quilos de ouro e 1.257 quilos de prata. O resto do povo deu 168 quilos de ouro
e 1.142 quilos de prata, e 67 mantos sacerdotais. Todo o povo de Israel começou a morar nas cidades e povoados de Judá. Eram sacerdotes, levitas, guardas do templo, músicos, algumas pessoas do povo e os servidores do templo.